Então, amanhã, domingão, a Praça da Paz, aqui em Foz, vai ser palco de uma celebração que une história, cultura e memória. O evento gratuito marca duas datas importantes: os 110 anos da passagem de Santos Dumont pela cidade e também os 120 anos do primeiro voo do histórico 14 bis. A programação começa às 8 da manhã, segue até o meio-dia, junto com a tradicional feirinha da JK, e tem como objetivo aproximar a comunidade de um capítulo pouco conhecido da história das cataratas. E a jornalista Isabelle Ferrari, que é uma das organizadoras do evento e voluntária do projeto Dumont nas Cataratas, conta um pouquinho sobre a vinda dele até Foz e fala também da importância do legado de Santos Dumont para o turismo e para a nossa região. O Santos Dumont veio a Foz do Iguaçu, ele já era uma celebridade mundial. Fazia 10 anos que ele tinha inventado o avião. Então, por onde ele passava era uma comoção, as pessoas se aglomeravam. E ele tinha participado de um congresso sobre aviação no Chile e depois veio à fronteira para conhecer as cataratas do Iguaçu, só que do lado argentino. Então, aqui na então Vila Iguaçu, morava e atuava, trabalhava um hoteleiro pioneiro nosso chamado Frederico Engel. Quando ele soube que Santos Dumont estava do lado argentino da fronteira, ele foi falar com o prefeito da época, que era o Jorge Schimmelfeng, e pediu para que fosse feito um convite oficial ao Santos Dumont. O prefeito ficou um pouco receoso porque as condições de visitação das cataratas do lado brasileiro não eram tão as condições não eram tão boas quanto do lado argentino. Mesmo assim, foi formada uma comissão liderada pelo Frederico Engel. Ele fez o convite a Santos Dumont aceitou e veio visitar as cataratas do lado brasileiro. E ele chega a Foz do Iguaçu no dia 24 de abril de 1916. Foi recebido com uma churrascada no Hotel Brasil, que era o hotel de Frederico Engel. Ficava no centro, na Avenida Brasil. Depois do almoço, Santos Dumont, Frederico Engel e um filho dele também chamado Frederico Engel foram às cataratas do Iguaçu a cavalo. Pelos relatos da dona Elfrida Engel, que é outra filha de Frederico e que tinha 15 anos quando Santos Dumont passou por aqui e perpetuou essa história a vida dela toda, pelos relatos dela, eles levaram mais ou menos 6 horas para chegar às cataratas. Então, era uma picada de acesso às cataratas. Eles foram a cavalo e levaram 6 horas para ficar até lá. Ficaram lá do dia 24 para 25 e 26 à noite voltaram. Então, nesse retorno, a comunidade da Vila Iguaçu, a sociedade da época, preparou um baile, um jantar com baile, apresentação de uma banda que se chamava Banda Furiosa, para Santos Dumont, que eu costumo dizer assim, é como se fosse o Ayrton Senna da época, um esportista, um inventor, uma celebridade famosa no mundo inteiro. Então eles prepararam esse baile, jantar com baile, e Santos Dumont ficou até de madrugadinha quando parte a cavalo para o que nós costumamos chamar de cavalgada patriótica. Por quê? Ele mudou o rumo da viagem dele. Daqui de Foz ele ia ao Rio de Janeiro. Ele escreveu isso no livro de hóspedes do Hotel Brasil. Só que quando ele foi às cataratas, conheceu as quedas e soube que aquela área era uma área particular que tinha sido cedida pelo Ministério da Guerra do Brasil a um homem chamado Jesus Val, que era um estrangeiro, que muito provavelmente já estava envolvido com a questão do turismo do lado argentino, Santos Dumont ficou um pouco incomodado com aquela informação. E ele mudou o rumo da viagem dele. Nas conversas com Frederico Engel, lá nas cataratas, também teve uma outra cena que deixou Frederico Engel bastante preocupado. Santos Dumont caminhou sobre o tronco, sobre uma tora que estava assim meio que presa no topo do Salto Floriano, que é a primeira cachoeira ali das cataratas. Santos Dumont caminha sobre essa tora até a ponta dela e deixou Frederico Engel muito apreensivo. Ficou na beira do precipício. Quando ele volta, Frederico Engel comenta que ele cometeu uma imprudência. E aí Santos Dumont diz a frase que é a frase, uma das mais famosas de quando ele esteve por aqui. As alturas não me perturbam. E então, depois desse contato dele com as cataratas, alguma coisa dentro dele mudou. Ele muda o destino da viagem. Em vez de voltar para o Rio de Janeiro, ele sai a cavalo até Guarapuava, acompanhado por 2 moradores de Foz, Virgílio Mendes e Isidro. E eles vão a cavalo a Guarapuava, depois Santos Dumont segue de automóvel a Ponta Grossa e, por último, de trem até Curitiba para falar com o governador do Paraná e pedir a desapropriação da área das cataratas do Iguaçu. O encontro dele com Afonso Camargo, que era o governador na época, foi em 8 de maio. E 8 de maio é o nosso Dia Nacional do Turismo, justamente por causa desse encontro. Do Santos Dumont
com o governador do Paraná nessa ocasião. Ele pede a desapropriação da área e 2 meses depois, o governador Afonso Camargo assina o decreto de desapropriação das cataratas para a criação de um parque. Portanto, Santos Dumont é o patrono das cataratas do Iguaçu, é o patrono do turismo brasileiro. Com isso, ele mudou a história da vida dele, a história da vida da nossa cidade, a história do Paraná, a história do Brasil e a história mundial do turismo. Esse encontro de Santos Dumont com as cataratas fez dele uma pessoa considerada hoje como referência na questão da ecologia e da sustentabilidade. Foi diferente de todas as outras invenções que ele teve, inclusive do avião. Foi uma iniciativa em que ele usou a influência dele, fez articulação política para conseguir resguardar um bem, um patrimônio natural para os brasileiros. E esse evento aí de amanhã busca justamente contar essa história que a Isa acabou de contar de uma forma acessível e atrativa para os moradores e também para os visitantes. Durante a manhã, o público vai poder conferir uma série de atrações culturais e históricas relacionadas ao inventor. O evento de domingo é um convite para que as pessoas conheçam melhor essa história. Quem já conhece, para que partilhe essa história com as outras pessoas que vão estar lá. E para que todos nós nos apropriemos dessa história que é nossa. É a nossa história com Santos Dumont. E essa história é reconhecida no Brasil inteiro. Nós, os voluntários aqui do Projeto Dumont das Cataratas, já fomos receber prêmios fora daqui por causa dessa história e por causa desse trabalho de preservação. Então é a oportunidade das pessoas da cidade estarem conosco. Nós vamos levar lá objetos de uma exposição que nós temos, que nós mantemos, que chama Asas da Memória. Vamos levar algumas peças inéditas. Nós encomendamos uma maquete do Hotel Brasil, que era o Hotel Brasil, a sede do Hotel Brasil do Centro, a filial do Hotel Brasil do Centro, que ficava de frente para as quedas. Nós encomendamos uma maquete da filial do Hotel Brasil, que ficava de frente para as quedas. E essa maquete vai ser exposta pela primeira vez no domingo. Nós também encomendamos um projeto em 3D do motor do 14 bis, que é o avião que ele inventa. E mandamos fazer uma impressão 3D desse motor para que as pessoas conheçam. Estarão expostas mais de 20 obras de arte retratando a passagem de Santos Dumont por Foz. E por que elas são tão preciosas? Porque a gente não tem nenhuma foto dele aqui. Então, esses artistas da ACAP, que é a Associação dos Artistas de Foz do Iguaçu, dos artistas plásticos, eles retrataram cenas dessa viagem de Santos Dumont por Foz e pelo Paraná. Nós também vamos ter um rapaz voluntário vestido de Santos Dumont, mas levando em conta todos os detalhes da vestimenta de Santos Dumont, porque Santos Dumont também era considerado um ícone da moda. Ele era muito baixinho, ele tinha em torno de 1,50 m, 1,52 m. Então ele usava o chapéu para parecer mais alto, ele usava um colarinho da camisa muito alto para parecer mais alto. Ele usava a barra da calça levemente erguida para parecer mais alto. E ele usava no punho uma pulseira que ele tinha ganhado da Princesa Isabel, uma pulseira com uma medalhinha de um santo, que eu não vou dizer qual é, que as pessoas vão saber lá no domingo, para protegê-lo durante as tentativas de voo que ele vinha fazendo, porque ele já tinha sofrido vários acidentes. Então, tudo isso vai estar lá disponível para as pessoas apreciarem. Vamos ter venda das camisetas do projeto, o valor é revertido para a gente manter esse projeto, botões, cartões postais ilustrados com os quadros pintados pelos artistas plásticos. Vai ter bastante atração. Tudo isso vai estar lá disponível para as pessoas. Nós temos várias empresas parceiras que estão nos ajudando. Então, é um momento de partilha, é um evento aberto, fluido, para as pessoas chegarem, conversarem, trocarem informações e fazerem um passeio legal no domingo de manhã. Para nós é muito importante que a comunidade compareça. Por quê? Porque tudo isso é feito para a comunidade. Esse nosso esforço diário de manter essa exposição, de promover ações de divulgação, é para a comunidade, para os adultos, para as crianças, para que eles saibam dessa história, se apropriem dessa história que é de todos nós e tenham admiração por esse homem que tanto fez pela nossa cidade e pelo turismo mundial. Tá, então, Isabelle Ferrari convidando a todos aí para o encontro de amanhã cedo na Praça da Paz, junto à feirinha da JK. É uma oportunidade para conhecer melhor um pouquinho dessa história aí que faz parte da nossa história da cidade de Foz e também lembrar que a preservação das cataratas tem entre seus personagens um dos maiores nomes da aviação mundial. A gente convidou a Isabelle Ferrari, a Silvia Brunheda também,
pessoal que faz parte desse grupo a vir até aqui hoje para dar uma entrevista, mas por causa da correria, até em função da organização desse evento, eles não puderam vir e gentilmente mandaram então esses áudios, né, essas explicações aí para a gente. Isa, muito obrigada. E todo mundo lá amanhã, né, Guilherme? Todo mundo lá e assim, todo mundo no nosso canal no YouTube também, @Rádio CBN Foz. Tem uma entrevista que a gente fez com o professor, historiador Micael Alvino da Silva sobre o livro que ele fez, né, Santos Dumont nas Cataratas. Vale a pena aí, reserve aí 20 minutinhos para escutar essa entrevista que tem muito conteúdo legal sobre essa passagem do Santos Dumont aqui pela Terra das Cataratas 110 anos atrás.